E aí, turma, tudo bom? Dando seguimento ao nosso estudo sobre cálculos químicos, hoje a gente vai estudar um pouco sobre algumas relações estequiométricas e sobre o rendimento das reações químicas, né? Enfim, então, relações estequiométricas. Primeiro a gente vai relembrar, né, o que é estequiometria. Estequiometria é o cálculo da quantidade de substâncias envolvidas em uma reação química. Esses conhecimentos estequiométricos são aplicados em várias situações cotidianas. A prescrição de muitos medicamentos, por exemplo, é baseada em doses calculadas a partir de determinada quantidade do agente ativo do medicamento e que são necessárias para reagir com certas substâncias em nosso organismo. O que isso quer dizer, gente? Quando a gente, por exemplo, está doente e a gente toma um remédio, sempre não tem, né, lá na bula as indicações de acordo com a dose, sendo baseada geralmente no nosso peso, né, na nossa massa. Então, a gente não pode tomar uma dose acima daquela que a gente tem que tomar, porque no caso daria uma superdosagem, ou se a gente tomasse uma dose menor do que a necessária, não causaria o efeito esperado, né? Então, muito dessas questões sobre dosagem de medicamento ou uso de produtos domésticos e tudo está relacionado à estequiometria, né? No caso, a usar a quantidade certa de determinado tipo de material. Então, a gente vai ver isso relacionado às equações químicas, né? As reações químicas. Então, aqui tem algumas relações estequiométricas, né? Quantidade de matéria em relação à quantidade de matéria, quantidade de matéria em relação à massa, massa em relação à quantidade de matéria e massa em relação à massa. Para que isso me serve, né? Ó, como diz aqui no quadrinho azul. Conhecendo as relações, posso descobrir um valor que desconheço de uma substância a partir das informações de uma outra substância envolvida na reação. Então, por exemplo, se eu tiver a quantidade de matéria de uma substância, eu posso descobrir a quantidade de matéria da substância que eu quero. Se eu tiver a quantidade de matéria de uma substância, eu posso determinar a massa da que eu quero. Se eu tiver a massa da outra substância, eu posso determinar a quantidade de matéria que eu quero. Ou a partir da massa de uma substância que tem na reação, eu posso também determinar a massa da substância que eu quero. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de acordo com cada uma dessas relações estequiométricas. Primeiro tipo de relação, né? Quantidade de matéria e quantidade de matéria. Então, aqui a gente tem um exemplo. Calcule a quantidade de matéria de gás nitrogênio necessária para reagir com 12 mol de gás hidrogênio, formando amônia, que é o NH3. Então, a gente tem que seguir alguns passos, né? O primeiro passo, identifique e escreva a reação química. Então, qual é a reação? Ó? Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, originando o que? Amônia. Então, a gente vai e escreve aqui a reação. Ó. N2 mais H2 dá origem ao NH3. O segundo passo, balancear a equação química. Beleza, balanceei a equação química. Bem que eu tenho ela não balanceada, né? Então, vamos agilizar o balanceamento dela de acordo com as aulas que a gente já teve. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho quantos nitrogênios no lado dos reagentes? 2, né? No lado dos produtos eu só tenho 1. Então, eu pego esse 2 bem aqui e coloco ele aqui na frente. Aí, no caso aqui, eu fico 2, né? Então, eu vou ter 2 nitrogênios e quantos... eu vou ter 2 nitrogênios e quantos hidrogênios? 6, né? 2 vezes 3, 6. Só que aqui eu só tenho 2. Então, qual é o número que eu coloco aqui na frente? Esse númerozinho daqui, ó. Então, ele vem aqui pra frente. Então, fica 3. Então, bem aqui, ó, tem a nossa forma balanceada dessa equação química, né? Então, 1N2, né? Que é uma molécula de gás nitrogênio, mais 3 moléculas de gás hidrogênio dão origem a 2 moléculas de amônia, né? De gás amônia. Então, o terceiro passo. Identifique a relação estequiométrica envolvida no cálculo em questão. Então, vamos relembrar qual é a questão. Vamos reler aqui a questão, ó. Calcule a quantidade de matéria de gás nitrogênio, necessária para reagir com 12 mol de gás hidrogênio. Então, quem é que eu vou relacionar quem com quem? Vamos voltar bem aqui, vamos ver a equaçãozinha. Eu vou ter que relacionar a quantidade de matéria do gás nitrogênio com a quantidade de matéria do gás hidrogênio.
Então, aqui, ó, a relação a ser estabelecida vai ser a quantidade de matéria do nitrogênio em relação à quantidade de matéria do hidrogênio. Então, vamos comparar eles dois, ó. Então, quer dizer, ó, que 1 mol, né, ou uma molécula de nitrogênio vai ser igual ao quê? A 3 mols ou 3 moléculas de gás hidrogênio. Então, bem aqui eu tenho a relação de 1 para 3, né? Então, sempre vai seguir essa proporção. Se eu dobrar a quantidade de nitrogênio, se aqui for 2, logicamente eu também vou dobrar a quantidade de hidrogênio, que já vai ser 6. Se eu triplicar, eu vou ter que também triplicar a quantidade do outro, né? Vai ser 9. E assim sucessivamente. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, dando origem a 3 mols de gás hidrogênio. Agora é só calcular, né? Então, vamos relembrar, ó. Calcule a quantidade de matéria de gás nitrogênio necessária para reagir com 12 mol de gás hidrogênio. A gente pode fazer pela regra de 3. Então, ó, se eu tenho 1 mol de N2 dando origem a 3 mol de H2, se eu tiver 12 mol de gás hidrogênio, 12 mol de H2, quantos mols de nitrogênio eu vou ter? Ora, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui, né? Então, eles são diretamente proporcionais. Então, a gente multiplica ó, o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. 3 vezes x, 3x. Vai ser igual a 1 vezes 12, 12. Então, x vai ser igual a 12. O 3 que estava multiplicando vai passar a dividir. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, eu vou ter 4 mol de gás nitrogênio. Pronto. Estabeleci um valor de acordo com a primeira relação que eu tive. Segunda relação estequiométrica, quantidade de matéria versus massa, né? Então, vamos ver esse outro exemplo. Calcule a massa de cloreto de potássio, que é o KCl, obtida a partir da decomposição de 3 mol de clorato de potássio, que é o KClO3, na qual também se forma gás oxigênio. Então, é o mesmo passo que eu vou seguir naquela primeira relação que eu fiz, né? Então, o primeiro passo qual é? Identificar e escrever a reação química. Então, vamos ver. É a decomposição, né? Ó, a decomposição de 3 mols de clorato de potássio. Então, no caso, gente, esse clorato de potássio vai ser o meu reagente. E ele vai dar origem ao quê? Ao cloreto de potássio e ao gás oxigênio. Quando eu falo de decomposição, eu estou falando de uma substância que está se decompondo, né? No caso, se dividindo em relação aos átomos que compõem ela, né? Então, ela está dando origem, uma única substância, está dando origem a 2 ou mais substâncias. Então, quando isso acontece, eu chamo de decomposição. Então, o KClO3, né? Está dando ali origem, né? O clorato de potássio está dando origem ao cloreto de potássio e gás oxigênio. O segundo passo, vou ter que balancear, né? Então, vamos lá, ó. Segundo passo, balancear a equação química. Então, bem que eu tenho a forma não balanceada. Então, para a gente ganhar tempo, vou botar logo ela balanceada aqui. Então, eu vou ter, ó, duas moléculas, né, de clorato de potássio, dando origem a 2 moléculas, ou 2 mols, de cloreto de potássio, mais 3 moléculas ou 3 mols de gás oxigênio. Beleza. Terceiro passo, identifica a relação estequiométrica envolvida no cálculo em questão. Então, vamos relembrar o cálculo. Calcule a massa de cloreto de potássio obtida a partir da decomposição de 3 mol de clorato de potássio. Então, quem que eu vou relacionar? Eu vou relacionar a massa do cloreto de potássio com a quantidade de matéria, né? Ó, que é 3 mols de clorato de potássio. Então, vamos relembrar aqui a equação química. Então, aqui, ó, eu vou relacionar esse carinha, o clorato de potássio, com o cloreto de potássio. Então, eu vou relacionar eles dois, ó. Massa do cloreto de potássio em relação à quantidade de matéria do clorato de potássio. Enfim, então eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho 2KCl, que é o meu cloreto de potássio. No caso, sendo comparado, né,
a 2 mols, né, ó, 2 moléculas, no caso a quantidade de matéria do clorato de potássio. Observem aqui, ó, que ele segue a proporção de 2 para 2. Se eu dobrar a quantidade de um, consequentemente eu dobro a quantidade do outro, né? Então, se um for 4, o outro também vai ser 4. Se eu dobrar, se um for 8, o outro também vai ser 8. Se eu diminuir, se eu deixar 1, o outro também vai ser o quê? 1 também. Se for 5, o outro também vai ser 5. E assim vai seguir essa proporção, viu? 2 para 2, 4 para 4, 8 para 8, para 1, 3 para 3. Fica a meu critério. Mas sempre entendendo que um está para o outro, viu? Em quantidades iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Já botei simplificadinho para vocês, né? Pode ser 2 moléculas, está para 2 moléculas, assim como uma está para outra também, né? Primeiro, eu vou ter que fazer o quê? Determinar a massa, né, de 1 mol ou de uma molécula de cloreto de potássio. Para isso, eu tenho que precisar do quê, gente? Eu vou lá na tabela periódica e consulto o número atômico, não, a massa atômica dos elementos que compõem o cloreto de potássio, né? Então, eu vou lá dar a pesquisada e eu vou achar esses valores. Então, a massa molar do potássio é 39 e do cloro é 35,5, beleza? Só que eles dois não estão juntos, então eu vou ter que somar a massa de cada um desses elementos, né? E aí eu vou ter a massa molar da molécula de cloreto de potássio, que no caso vai ser 74,5 gramas por mol. Aí agora eu já tenho os valores que eu preciso e a relação que eu preciso. Vou relembrar de novo aqui a questão. Calcule a massa de cloreto de potássio obtida, então eu vou relacionar a massa com a quantidade de matéria, né? Obtida a partir da decomposição de 3 mol de clorato de potássio, na qual também se forma o gás oxigênio. Aqui é só outra informação. Se eu vou relacionar massa com quantidade de matéria, vamos ver aqui. Qual é a massa do cloreto de potássio? Então, se 1 origina 1, então quer dizer que essa quantidade de cloreto de potássio, né? 74,5 gramas de cloreto de potássio vai dar origem a quantas moléculas de clorato de potássio? A uma molécula, né? 1 mol de clorato de potássio. Beleza. A questão quer que eu diga o quê? Quanto em massa eu vou ter de cloreto de potássio se eu decompor 3 mols, né? Ora, se 1 mol origina isso, 3 mols vai originar quanto? Se é o triplo, né? Logicamente vai ser o triplo. Mas bora seguir aqui o cálculozinho. X vezes 1, x. 3 vezes 74,5 vai dar 223,5. Então, qual é a massa de cloreto de potássio que eu vou ter a partir da decomposição de 3 mols de clorato de potássio? 223,5 gramas. Pronto. Achei a massa a partir da quantidade de matéria, né? A partir da relação deles dois. Terceira relação, massa e quantidade de matéria. Então, vamos ver aqui o exemplo. Calcule a quantidade de matéria de alumínio necessária para se obter 51 gramas de óxido de alumínio, sabendo-se que este é formado a partir da reação do alumínio com o gás oxigênio. Então, primeiro passo, identifique e escreva a reação química. Então, a reação química aqui, ó, alumínio reagindo com o oxigênio, né, com o gás oxigênio, dando origem ao óxido de alumínio. Beleza, o segundo passo é balancear. Então, vamos balancear. Fórmula dela não balanceada e para a gente ganhar tempo, a fórmula balanceada, né? Beleza. Terceiro passo, identifique a relação estequiométrica envolvida no cálculo em questão. Então, vamos ver o que a questão está pedindo. A quantidade de matéria de alumínio necessária para se obter 51 gramas de óxido de alumínio. Então, aqui, ó, eu vou relacionar a quantidade de matéria com grama. Se eu estou falando em grama, eu estou falando de massa, né? Então, vai ser, logicamente, massa e quantidade de matéria. Então, vamos ver aqui a reação química, ó. Então, eu vou relacionar esse rapazinho, que é o alumínio, com este rapazinho, que é o óxido de alumínio, né?
Então, ó, relação a ser estabelecida a quantidade de matéria de alumínio em relação à massa do óxido de alumínio. E eles sempre vão seguir essa proporção, ó, de 4 para 2. Então, é 4 de alumínio para 2 de óxido de alumínio. Se eu dobrar a quantidade de um, eu dobro a quantidade do outro. Se eu dobrar a quantidade do 4, vai para 8. Se eu dobrar a quantidade do 2, vai para 4. Se eu dobrar a quantidade de um, ó, vai para 16. O outro vai para quanto? Vai para 8. Então, sempre vai ter sempre vão seguir essa proporção, viu? Se eu quiser diminuir, se eu quiser simplificar, em vez de ser 4, se eu quiser dividir por 2, então vai ser 2 de um e 1 do outro. Então, sempre vai seguir essa proporção. Um sempre vai ser o dobro do outro. Então, aqui, ó, botei a forma balanceada e a simplificadazinha, pra gente calcular usando os menores números. Então, qual a massa de uma molécula, já que eu estou relacionando massa e quantidade de matéria, qual é a massa de uma molécula de Al2O3, né, de óxido de alumínio? Então, seguindo aquele mesmo raciocínio, vou lá na tabelazinha periódica e vou consultar o valor da massa atômica dos elementos que compõem esse composto, né? Então, aqui, para formar o óxido de alumínio, eu tenho 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio, né? Ora, se um átomo de alumínio vale 27 e um átomo de oxigênio vale 16, então eu vou ter que calcular 2 vezes o alumínio e 3 vezes o oxigênio, né? Então, aqui, ó, 2 vezes 27, 54. 3 vezes 16, 48. Então, a massa molar do óxido de alumínio vai ser igual a 102 gramas por mol. Então, é esse dado que eu vou utilizar para desenvolver o meu cálculo. 2 mol eu tenho uma relaçãozinha, né, já de 2 mol de alumínio, dando origem a um átomo, 1 mol, né, de Al2O3. Só que, no caso, como eu estou relacionando massa e quantidade de matéria, eu coloquei aqui 2 mols e só um Al2, mas o valor que a gente vai utilizar é esse 102. Então, vamos ver o que a questão está pedindo. Calcule a quantidade de matéria, então, a quantidade de matéria de alumínio necessária para se obter 51 gramas de óxido de alumínio, sabendo-se que este é formado a partir da reação do alumínio com gás oxigênio. Ora, a relação já me diz aqui, ó, que 2 mol de alumínio vai me dar origem a uma molécula, né, de Al2O3. Só que uma molécula de Al2O3 tem quanto em massa? 102 gramas, né? Então, eu vou usar esse valor de 102 gramas, já que eu estou relacionando massa e quantidade de matéria. A questão quer saber o quê? A quantidade de matéria de alumínio, né? Então, ó, eu não sei, vai ser X, necessária para se obter 51 gramas de óxido de alumínio. Ora, se em 102, deixa eu botar gramas por mol. Se em 102 gramas por mol eu tenho 2 mols de alumínio, em 51 gramas por mol de óxido de alumínio, eu vou ter quanto em alumínio, né? Então, aqui, ó, se um aumenta, se um diminui, outro diminui. Vou fazer o xzinho, ó, multiplicar o de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo. 102 vezes x, 102x, igual 2 vezes 51 é 102. Então, x vai ser igual a 102 dividido por 102. Vou botar aqui do ladinho. X vai ser igual a 1. Então, qual é a quantidade de matéria necessária de alumínio para se produzir 51 gramas de óxido de alumínio? 1 mol, né? Então, é esse o valor que eu achei. Última relação, massa por massa, né? Então, aqui um exemplo. Calcule a massa de zinco necessária para reagir com 109,5 gramas de ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e gás hidrogênio. Então, o primeiro passozinho lá, identificar e escrever a reação química. Então, tem aqui, ó, zinco reagindo com ácido clorídrico, dando origem ao cloreto de zinco e gás hidrogênio. Segundo passo, balancear. Então, aqui, eu tenho a forma não balanceada da equação e para a gente ganhar tempo,
a forma dela balanceada, né? Então, tem quantidades iguais de átomos, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, terceiro passo, identificar a relação estequiométrica envolvida no cálculo em questão. Então, vamos ver aqui qual é a relação que eu vou estabelecer. Calcule a massa de zinco necessária para reagir com 109 gramas de ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e gás hidrogênio. Então, eu vou relacionar quem? A massa do zinco com a massa de ácido clorídrico. Então, essa é a minha reação, né? Então, eu vou relacionar quem? A massa de zinco e a massa de ácido clorídrico, né? Necessária para dar origem a esses dois rapazinhos, que é o cloreto de zinco e o gás hidrogênio. Então, a relação estabelecida a massa de zinco em relação à massa do ácido clorídrico. Então, vamos pegar eles dois, ó. Um reage com a quantidade do 2, né? Então, ele está na proporção de 1 para 2. Se eu dobro a quantidade de um, eu dobro a quantidade do outro também, né? Se eu triplico a quantidade de um, eu triplico a quantidade do outro também. Então, assim segue a proporção, viu? Sempre de 1 para 2, 1 para 2. No caso, 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6, 4 para 8 e assim sucessivamente. Primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, né? Determinar a massa do átomo de zinco e de uma molécula de ácido clorídrico. Então, vamos ver aqui. A massa molar do zinco, se eu for na tabelinha periódica, vai ser de 65,4. A do ácido clorídrico, eu vou precisar da massa do hidrogênio e da massa do cloro. A do hidrogênio é 1 e a do cloro é 35,5. Então, a massa molar do ácido clorídrico, né, ou cloreto de hidrogênio, vai ser igual a 36,5 gramas por mol. Agora aqui, eu já estabeleci as relações, né? Um zinco tá para dois ácidos clorídricos. E a massa molar do zinco e a massa molar do cloreto de hidrogênio. Atenção para um detalhe, né? Como são dois átomos de ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, consequentemente, eu vou ter que multiplicar por 2 também a massa de uma molécula, né? No caso, são duas, então eu tenho que dobrar a quantidade. Então, vamos ver aqui, ó. A massa do zinco, então quer dizer que um zinco tem 65,4 gramas, enquanto duas moléculas de ácido clorídrico tem quanto? 73 gramas por mol. A questão que é o quê? Ó, calcule a massa de zinco necessária para reagir com 109,5 gramas de ácido clorídrico. Se a relação que eu estou estabelecendo, a básica, né, é 65,4, tá para 73 gramas, então quanto de zinco eu vou precisar para reagir com 109,5 gramas por mol, né, de ácido clorídrico? Vou botar aqui HCl. E aqui é de zinco, viu, gente? É que eu não coloquei. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui. Então, diretamente proporcional. De baixo pelo de cima e de cima pelo de baixo. X vezes 73. 73x igual 65,4 vezes 109,5. Então, 73x vai ser igual a 7.161,3. Vamos levar o cálculozinho aqui para o outro lado. Então, vai ficar x vai ser igual a 7.161,3 dividido por 73. X vai ser igual a 98,1 gramas. Então, eu preciso de 98,1 gramas de zinco para dar origem aos 109,5 mols, né, de ácido clorídrico. Para finalizar aqui, vamos aprender a calcular o rendimento das reações químicas, né? Então, por que a gente faz isso, gente? Porque, teoricamente, as reações elas vão apresentar determinada quantidade, só que na realidade é um pouco diferente, né? Teoricamente é uma coisa, realmente é outra.
porque existem inúmeras situações que podem acontecer e ocasionar, vamos dizer, perda, né, de produtos. E aí, consequentemente, o rendimento da reação sempre vai ser menor do que aquele esperado, né? Então, se eu usar uma quantidade de reagente, eu nunca vou ter totalmente a quantidade de produtos que eu espero. Eu sempre vou ter um valor abaixo de 100, né? Então, é sempre importante calcular, porque existem reações que têm um rendimento maior, outras que não, e assim a gente consegue determinar, né? Então, aqui, ó, o rendimento teórico é a quantidade de um produto que seria obtida a partir de uma quantidade de reagente se a reação fosse única e ocorresse completamente, né? No caso, se ela não sofresse interferência, porque existem inúmeras situações, pode estar contaminado o ambiente, no caso, o sistema, né, onde a reação está acontecendo, pode não ter a quantidade de reagente necessária para ter, e, enfim, vão acontecer inúmeras situações que não vão permitir que aconteça o 100% da reação. E aí o rendimento real, né, que é a quantidade realmente produzida ao final da reação química, que a gente pode estabelecer através dessa relaçãozinha aqui, né? Então, o meu rendimento em porcentagem, né, vai ser igual ao meu rendimento real dividido pelo meu rendimento teórico. Isso tudo multiplicado por 100%. Vamos fazer aqui um exemplo. O cobre é um metal encontrado na natureza em diferentes minerais. Um processo de obtenção desse metal pode ser apresentado pela equação: o sulfeto de cobre reagindo com óxido de cobre vai dar origem ao cobre, né, puro, mais o dióxido de enxofre, né, que é o SO2. Supondo que o processo apresente rendimento de 60%, qual é a massa de cobre obtida a partir de 100 gramas de sulfeto de cobre, né? Então, a gente tem que seguir aqui algumas etapas para a gente resolver essa questão. Pessoal, antes de começar a explicação, eu quero mostrar logo o final para vocês e fazer uma correção. Me passou despercebido, mas o símbolo do cobre não é o C maiúsculo e o U maiúsculo. Pelo amor de Deus, é o C maiúsculo e o U minúsculo, viu? Então, faça essa correçãozinha na mente de vocês. A primeira delas, né, é saber qual é a massa molar do sulfeto de cobre. Então, a gente tem que pegar a massa molar do cobre e a massa molar do enxofre, né? Para formar eles, são 2 átomos de cobre e 1 átomo de enxofre. Então, bem aqui, gente, eu botei já o cálculozinho, ó. 63,5 vezes 2 é igual a 127, né? Então, a massa do cobre é 63,5. Como são 2 átomos formando o sulfeto de cobre, vai ser, no caso, igual a 127. A massa molar do enxofre é 32. Então, como eu só tenho 1 átomo de enxofre aqui, então é só 1 vezes 32. Então, 127 mais 32 é igual a 159. Vamos analisar aqui agora a equação. Então, o sulfeto de cobre, eu vou comparar a quantidade do sulfeto de cobre em relação à quantidade de cobre produzida, né? Que é aqui, ó, Cu2S, dando origem aos 6 átomos, né? Aos 6 mols de cobre. Então, vamos ver aqui, qual é a massa molar do cobre, né? 63,5. Depois do balanceamento, né, que no caso aqui essa reação química já está balanceada, a gente tem o valor da massa molar, né, desses 6 átomos, ou dessas 6 moléculas de cobre, que no caso aqui vai dar 361 gramas por mol. Então, a gente vai utilizar essa relação, esse valor dessa massa e esse valor dessa massa do cobre para a gente poder chegar aos valores do rendimento. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho a massa molar do sulfeto de cobre, que é 159, e eu tenho a massa molar das 6 moléculas de cobre, né, que foram formadas. E aí eu tenho a formulazinha do rendimento, para não deixar eu esquecer, e o objetivo da questão, né? Supondo que o processo apresente rendimento de 60%, qual é a massa de cobre obtida a partir de 100 gramas de sulfeto de cobre? Bem que eu tenho um probleminha, ó, porque quando eu vou fazer o comparativo de um em relação ao outro, eu tenho uma relação de 159 gramas de sulfeto de cobre
dando origem a 381 gramas de cobre, né? O que acontece? A questão, quer que eu faça o comparativo com 100 gramas. Então, eu vou ter que descobrir quanto é que equivale, né? Quantos gramas de cobre é produzido a partir de 100 gramas de sulfeto de cobre. Então, vai ficar o 100zinho aqui e o valor da quantidade de cobre que eu não sei, né? Faço a regrinha de 3. Então, se 159 está para 381, 100 gramas vai estar para quanto? De novo, se um aumenta, se um diminui. Então, de baixo pelo de cima pelo de baixo. 159 vezes x, 159x, igual 381 vezes 100, 38.100. Então, x vai ser igual a 38.100 dividido por 159. Deixa eu botar aqui para cima. X vai ser igual a 239,6 gramas. Então, ó, se 159 gramas dá origem a 381 gramas de cobre, 100 gramas de sulfeto de cobre vai dar origem a 239,6 gramas de cobre. Então, é com esse valor que eu vou utilizar nessa formulazinha do rendimento. Então, vamos fazer aqui ela agora. Então, aqui, ó, o rendimento, né, em porcentagem, vai ser igual ao rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes os 100%, né? Vamos reler aqui a questão. Supondo que o processo apresente rendimento de 60%, qual é a massa de cobre obtida a partir de 100 gramas de sulfeto de cobre? O rendimento é 60%, né? Então, no lugar desse rendimento aqui, eu vou colocar esse 60%. Então, vai ficar 60% igual. Quem é o rendimento real? Eu não sei. É o que eu vou descobrir. Quem é o rendimento teórico? 239,6 vezes o 100%. Para simplificar a nossa vida, vamos eliminar alguns detalhes. Então, se esse número aqui tem porcentagem e esse aqui também tem porcentagem, vamos cortar esse porcento em um zero, vamos cortar esse porcento em um zero. Então, vai ficar só o 6 igual ao rendimento real dividido por 239,6 vezes 10. Beleza, é com esse valor que eu vou trabalhar. Se a gente for observar aqui, esse RR e esse 10, eles estão se multiplicando em cima da linhazinha, né? E o 239,6 está embaixo e o 6 do outro lado. Então, para simplificar a nossa vida, ó, eu posso aqui, ó, deixar o RR e o 10 de um lado, né? RR vezes 10, 10RR. Vai ser igual, aqui, ó, eu posso pegar esse 6 e multiplicar com esse 239,6. Então, vai ficar 6 vezes 239,6. Então, 10RR vai ser igual 6 vezes 239,6. 1.437,6. Agora, eu vou fazer o quê? Deixar o RR sozinho. Vou repetir o 1.437,6. E vou pegar o 10 que estava multiplicando e vou botar ele para baixo, ó, para dividir. Então, vai ficar, o meu rendimento real vai ser igual 1.437,6 dividido por 10. 143,7. A vírgula salta só uma casa para o lado esquerdo, né? Então, o meu rendimento real vai ser de 143,7 gramas de cobre. Então, esse é o meu rendimento real. Nas próximas aulas, eu vou passar exercício para a gente ir treinando e fixando melhor esse assunto, viu? Por hoje é só. Beijos de luz, gente, e até a próxima.